Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Maria Golov, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre mim, sobre como que eu aprendi inglês, como que eu alcancei a fluência, o que que eu fiz para ser fluente em inglês. Eu aprendi inglês graças à carreira de modelo. Quando eu ainda era muito nova, eu trabalhava como modelo no Brasil, com 12, 13 anos, e aos 15 anos eu fiz a minha primeira viagem internacional e eu fui para a China. E nessa viagem, eu falava pouquíssimo inglês, pouquíssimo. Aquele inglês que muita gente fala no Brasil, que acha que quando sair do Brasil vai se dar bem, e chega lá e não consegue falar nada, né? Eu falava meu nome, sabia como falava, meu nome é Maria, eu sou do Brasil, mas era pouquíssimas coisas, até o que eu achava que sabia, quando chegava lá eu travava. Só que nessa experiência eu passei por 4 meses na China, então eu tinha que ou falar inglês ou falar chinês. E foi aí que o meu inglês desenvolveu. Com outros modelos, pessoas de outros países. Eu acabei tendo que me comunicar, então foi uma coisa assim, ou vai ou não fala nada, né? Se você quiser se comunicar, você tem que se virar. Então foi me virando. E naquela época, isso em 2006, não tinha celular com tradutor instantâneo, igual a gente tem hoje em dia. Então era tudo no dicionário mesmo. Então eu pegava, tentava traduzir uma palavra, buscava no dicionário, perguntava para alguém, entrava naqueles computadores grandes para tentar traduzir alguma coisa. E assim eu fui aprendendo. Com o tempo, com muitas viagens, eu não parei de viajar até hoje, né? Então, 16 anos depois, eu continuo na carreira de modelo, mas hoje eu ensino inglês online, até porque essa pandemia trouxe, né, a gente para dentro de casa, não consegue viajar, não consegue sair, então foi uma maneira que eu encontrei de continuar trabalhando e de continuar sendo útil, fazendo alguma coisa. E eu pensei, por que não ensinar inglês, já que é uma coisa que eu aprendi, entre aspas, sozinha, com a minha experiência, então eu posso passar isso para outras pessoas também. E quando eu continuei viajando, eu fui aprendendo cada vez mais. E uma das coisas que me ajudou muito a adquirir vocabulário em inglês foi ouvir músicas. Naquela época, eu tinha um iPod, e no iPod eu conseguia colocar as letras das músicas, né? Eu pegava o computador emprestado de amigos meus, colocava música, e o próprio iPod já colocava as letras, né? O próprio iTunes colocava as letras das músicas, então eu ia ouvindo e ia lendo. E toda vez que eu encontrava uma letra diferente, uma palavra diferente, eu colocava no dicionário e achava a tradução. E aí, se era uma tradução muito estranha, se eu não conseguia entender o sentido, eu perguntava para alguém, um americano, uma canadense, um australiano, alguém que fosse nativo e tivesse lá e poderia me ajudar a entender melhor. Ou às vezes até um brasileiro que falava inglês melhor do que eu. E foi assim que eu fui aprendendo. Claro que não só com músicas, não era só ouvindo músicas que eu aprendia, porque eu tinha que falar todos os dias, eu tinha que tentar falar todos os dias. E anos foram se passando e eu fui viajando, eu já morei em mais de 15 países, então eu viajei de um lugar para outro. E nesses países, por mais que fossem países asiáticos, por exemplo, ou europeus, países que não falavam inglês como a língua mãe, o inglês é um idioma universal, então você conversa com as pessoas daquele país em inglês, por mais que você não fale a língua delas. Claro que nem todas as pessoas falam, na China, por exemplo, muitas pessoas na rua não falavam, mas em trabalhos, na agência, com outros modelos, era sempre em inglês. E foi assim que eu fui desenvolvendo. Então hoje, 16 anos depois, eu voltei pro Brasil, eu tô morando no Brasil, tô com um filho, tô grávida de outro, tô casada, a vida fez uma outra história, continuo sendo modelo, agora a gente tá aqui no Brasil na pandemia, e tô passando um pouco do conhecimento do inglês. O mais importante que eu acho que as pessoas precisam ter para saber o inglês e para alcançar fluência no inglês, não é viajar. Não é você morar fora do Brasil. Por mais que eu tenha aprendido morando fora e viajando, essa não é a única maneira. Por que que as pessoas aprendem mais rápido quando elas estão fora do Brasil? Porque elas se sentem obrigadas a falar inglês o tempo inteiro. Você ouve inglês, você fala inglês, você tem que estudar, você busca aquele idioma como a única saída de comunicação. Então essa é a diferença. Se você no Brasil vivesse com dessa maneira, sabe? Se você se envolvesse com o inglês da maneira que você se envolve quando você está no exterior, o seu aprendizado seria muito mais rápido também. Então, mesmo que você esteja no Brasil, você tem que estudar inglês todos os dias.
falar inglês todos os dias, mesmo que seja sozinho, mesmo que seja com um gravador, gravar sua voz, falar na frente do espelho, se filmar falando, fale todos os dias. Escute inglês todos os dias. E não é só música. Escute podcasts, escute vídeos no YouTube, escute entrevistas, escute séries, filmes, mas ouça inglês. Porque se você ouvir, se você falar, se você escrever inglês, se você ler inglês todos os dias um pouco, você vai se acostumar com aquele idioma como se você estivesse fora. Então você não precisa viajar para ser fluente. Você pode, sim, ser fluente dentro do Brasil sem ter uma experiência internacional. Eu já conheci várias pessoas que falam inglês muito bem e nunca moraram fora. No máximo fizeram uma viagem de turismo, igual muitas outras pessoas que não falam inglês fazem. Então não é isso que vai mudar a sua perspectiva, não é isso que vai transformar o seu inglês. É o seu estudo, é o seu esforço. E isso pode ser alcançado dentro do Brasil também. Claro que, se você tiver um professor de inglês, isso vai te ajudar. Se você fizer um curso de inglês, isso vai te guiar, te dar um direcionamento. Mas mesmo que você não tenha, mesmo que você não fala, não, eu não consigo contratar um professor, eu não consigo comprar um curso, eu não tenho condições agora de fazer isso. Você sozinho consegue. Hoje em dia, quem não tem acesso à internet? São pouquíssimas pessoas que não têm acesso à internet. Então, se você está vendo esse vídeo, é porque você tem acesso à internet. Então, você consegue aqui no YouTube mesmo ver vídeos como o meu canal, que te ensina inglês. Tem outros incríveis canais que também ensinam inglês. Tem canais para você assistir entrevistas de nativos, de atores, de cantores. Canais que você pode assistir programas de televisão de fora do Brasil, onde todos também falam inglês. Então tem muitas opções para você. E é o que eu te falo, se você quer aprender inglês, o primeiro passo é você começar a ouvir inglês. É a mesma coisa de você aprender a nadar. Você pode ter toda a teoria do mundo. Se você não entrar na água, você não vai aprender a nadar. E com o inglês é a mesma coisa. Se você não escutar, se você não falar, não escrever, não colocar em prática, não vivenciar o idioma, você não vai aprender. Então estude todos os dias. E quando aquilo estiver te cansando, estiver sendo chato, para. Calma, relaxa, não te obrigue a fazer algo que seja chato. Se você falar, mas eu não consigo estudar 1 hora por dia, estudar 30 minutos, estude 15 minutos. Encontre alguma atividade no inglês que seja legal para você. Escute uma música, mas escute essa música lendo a letra, para que você aprenda vocabulário. Porque música tem uma licença poética, então pode ser que a gramática esteja um pouco errada. Mas vocabulário é sempre excelente aprender com música. Então, já que a gente ouve tantas músicas por aí só de lazer, por que não ouvir e prestar atenção no que está sendo dito? Na hora de ver uma série, tenta assistir aquela série, por exemplo, eu não consigo entender tudo em inglês. Tudo bem, mas pega 10 minutos da série e tenta assistir em inglês. Depois volta para o português, depois foi para o inglês de novo, vê se você consegue pegar, se você consegue entender. Coloca com legendas em inglês para você ler e ouvir também o que eles estão falando. Assim você pratica a sua pronúncia, o seu ouvido para o inglês que está sendo falado. Tem muitas maneiras, então busque o conhecimento no inglês, estude. Eu aprendi viajando, mas eu não aprendi assim, em 2 meses lá fora eu já estava falando, não. Demorou um tempo. Na minha primeira viagem eu fiquei 9 meses viajando entre China, Coreia do Sul e Japão. Depois eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu já sabia me virar, eu já sabia pedir alguma coisa no aeroporto, falar com os comissários de bordo, eu conseguia me virar. Ainda não era fluente, então a fluência não veio assim milagrosamente e não virá milagrosamente. A fluência, ela vai vir com muito estudo e muita dedicação. Existem pessoas que moram fora do Brasil há muitos anos e não são fluentes. Então, morar fora não é um quesito, não é uma obrigação, não é algo que você tem que fazer para alcançar a fluência. Você precisa se dedicar. No ano seguinte, eu viajei de novo. E aí eu fiz mais alguns países e fiquei mais tempo fora ainda. Fiquei mais de 9 meses. Fiquei um pouquinho mais de 2, acho que fiquei 13 meses fora, um pouquinho mais de 1 ano. E aí, quando eu voltei, eu já conseguia ler livros, já conseguia entender bem entrevistas. Eu já me considerava fluente em inglês, mas até hoje eu melhorei muito. Aprendi muito mais vocabulário. Então, em inglês você nunca vai deixar de aprender. Nunca vai chegar um momento que você fala assim, agora eu já sei tudo. Não. A gente não sabe tudo em português. Então, não queira saber todas as palavras
conjugar perfeitamente todos os verbos, você vai se deparar com certas situações que você fala, gente, eu nunca vi essa palavra na minha vida. Como é que eu falo isso? O que que isso significa? Qual que é a pronúncia correta? E isso é bom, porque isso mantém você estudando constantemente. Eu estudo inglês hoje em dia. Professores de inglês estudam inglês hoje em dia, todos os dias. Americanos, por mais que falem inglês, eles não estudam inglês. Nós que somos brasileiros não estudamos português. A gente sabe tudo do português. Algumas pessoas podem saber muito, mas eu não sei tudo do português e sou fluente em português, sou brasileira. Com o inglês é a mesma coisa. Então você não precisa saber tudo para ser fluente. Mas você precisa saber bastante e se esforçar bastante e falar e ouvir bastante. Certo? Então foca nos seus estudos diários, constantes. Crie um hábito de estudar inglês. Só assim você vai alcançar fluência, dentro do Brasil ou fora. Certo? Então se você gostou desse vídeo, curte aqui e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os meus vídeos e não perder nada. Bye, bye!